Um outro personagem também interessante que vai estender também um pouquinho nessa história do atentado é o Padre Isidro, que era então o reitor da Basílica Velha. Ele queria ter feito o restauro. Ele foi assim uma figura muito polêmica, mas né, os seus superiores decidiram pelo MASP e pela Maria Helena Chartuni. Então, todos os dias ele vai até o MASP e começa a confrontar a Maria Helena Chartuni. Ele queria que a imagem fosse pintada de uma outra cor, um pouco mais clara, e aí eles entram num grande embate, e aí depois, um pouquinho mais para frente, a gente também vai... Será que essa que fez o restauro ainda é viva? É viva, sim. Chamar ela para uma entrevista seria interessante, se ela Seria. topasse. Atualmente tem bastante podcast com ela. Uhum. Ela fez agora, acho que para o dia 12 de outubro do ano passado, uma entrevista acho, de mais de 2 horas com o Rodrigo Alvarez. Uhum. E aí ela conta, né, esses detalhes e também alguns detalhes que a gente vai dar mais para frente, porque ela lançou um livro a respeito do restauro, como se fosse um diário. Eu até trouxe aqui para mostrar. Que é esse livro aqui, ó, História de Dois Restauros. E aí, no ano que ela lançou esse livro, foi aberta a inscrição para uma conferência de lançamento. E aí eu era religioso, eu fui, tem até a minha foto aqui com ela, eu fui nessa conferência, eu não me lembro o motivo, porque eu estava na casa dos meus pais, de férias, e aí ela faz o lançamento do livro e ela fala algumas coisas que ela não teve autorização de colocar no livro, que ela não foi autorizada, mas que ali ela ia falar, mas que não tinham sido colocadas no livro, mas nesse podcast do Rodrigo Alvarez do ano passado, de outubro, ela fala. Então é bem interessante. E tem a ver também com a figura do Padre Isidro, que eu estava dizendo. Então a imagem foi sendo ali reconstituída aos poucos, o trabalho dura 33 dias. Pode passar a próxima foto? E aí, essa parte direita do rosto fica faltando. Essa parte direita, então ela deixa essa parte para o final do restauro, para ver se... o que se acreditava era que algum fiel ali na missa pegou um pedacinho e enfiou no bolso ali na hora da correria do atentado e não tivesse devolvido. Então parece que foi colocado nos jornais que quem tivesse com algum fragmento da imagem que devolvesse, que não teria nenhuma punição, que era muito importante, mas no final da restauração esse pedaço nunca apareceu, e aí ela faz essa parte do rosto da imagem com Durepoxi, e aí ela mesma esculpe. Ela tenta fazer alguns moldes do lado esquerdo do rosto para reproduzir, mas não dá certo, porque numa imagem pequena, alguns milímetros fazem muita diferença. Sim. E ela decide esculpir a imagem. E aí também muita gente, tem até vídeo de padres falando isso, falam que foi nessa restauração de 1978 que foi colocado os cabelos compridos. Porque depois da imagem com o cabelo restaurado, não se foi mostrado mais a imagem sem o manto. Então muita gente atribui a fixação da cabeça com os cabelos compridos ao restauro da Maria Helena, mas não foi. Foi décadas antes, né? Muita gente fala isso. Então... A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Não se encontrou essa parte do rosto da imagem. E aí o restauro é concluído em 33 dias. É exposto ali na pinacoteca do MASP, a imagem dentro de um vidro, e aí começa a juntar muita gente, e aí colocam a imagem num carro do Corpo de Bombeiros e se forma desde a Avenida Paulista até a Aparecida um corredor humano. E aí a Maria Helena Chartuni vem num carro logo atrás do carro onde está a imagem, e ela fala que a partir dali ela começa a ter consciência do que ela tinha tocado, porque até então essa desconfiança dela dos padres, que tudo se tratava talvez de um padre que escandalizou ela, de um marketing, também. um padre que escandalizou ela, e aí ela vê, porque não foi nada programado, né? Ela mesma fala, os padres falavam pro pessoal, não coloque dinheiro, e foi se juntando
muito dinheiro em volta da imagem. As pessoas se ajoelhavam, choravam, colocavam dinheiro, né? Como uma esmola, como um agradecimento. E aí ela vai vendo aquilo e ela vai, de certa forma, se convertendo. E ela vai atrás do carro do Corpo de Bombeiros, né? Na Via Dutra até Aparecida. E ela fala, os caminhões que vinham do Rio paravam, os caminhões subiam na carga, se ajoelhavam e choravam quando a imagem passava. E ela via que tudo aquilo era orgânico, que não era nada Programado, manipulado. E aí ela foi vendo e tendo dimensão do que ela tinha tocado, né? Então é muito interessante. E aí a imagem é colocada de volta no nicho da Basílica e até então, fim da história. Muito pelo contrário. O padre Isidro, que tinha o tempo todo... E como no próximo tem como é que ficou a imagem? Tem sim. Deixa eu ver. Passa aí, Pode Léo. passar a próxima para ver se... Aí a Maria Helena Chartuni fazendo então o restauro. Não, pode voltar. Não tem. Mas eu tenho uma aqui, Gabriel. Bom, então, esse é o rosto da imagem restaurado. Escuro. E aí, a imagem volta para Aparecida. Aqui. Então, o padre Isidro, que havia ficado ali por um bom tempo, né, incomodando a Maria Helena Chartuni, porque ele queria a imagem mais clara, com uma pátina mais clara. E ela falou para ele, olha, a gente pode até fazer uma pátina mais clara, mas não vai ser agora. Eu preciso devolver a imagem da cor que eu recebi. Depois de um ano, se o senhor continuar com a ideia, a gente faz essa pátina. Daí, pouquíssimo tempo que a imagem foi devolvida para a Basílica, Maria Helena Chartuni recebe uma ligação telefônica dos padres do santuário. Por que ele queria essa imagem mais clara? O professor Rafael Tonon, desculpa, explica que alguns padres queriam a imagem mais escura do que ela é, pela questão excessiva, o racial, o negro tem que ser preta. Outros queriam ela mais clara. Então tinha meio que uma disputa, mas não tem um porquê, né, justo. Eu vejo que o padre Isidro, em toda a história dele com a imagem, ele era um pouco possessivo com a imagem. Ele lidava como, mais ou menos, que se ela fosse algo dele. Ele se sentiu ofendido porque não foi permitido que ele fizesse o restauro. Então ele ficava colocando meios de dizer que não estava bom. O que o padre Isidro faz nas escondidas? Ele tira a imagem original do nicho, coloca uma cópia. Esse lado direito do rosto que a Maria Helena havia feito com Durepox, ele leva a imagem para o quarto dele e ele começa a raspar a imagem nesse movimento porque ele queria modelar da forma que ele achava que era. Ele não tinha ficado satisfeito com a parte do rosto. Então ele raspa a imagem. Outra coisa também que ele queria que fizesse no restauro. A imagem, ela é oca. Esse padre ainda é vivo? Não, já faleceu tem um bom tempo. A imagem era oca, como vocês podem ver. Ela tem aqui a parede, mas ela é uma imagem oca. Ele queria que a Maria Helena Chartuni, para trazer uma estabilidade para a imagem, preenchesse esse oco da imagem com resina. Só que a resina e também os outros materiais que poderiam fazer isso, eles sofrem retração ou expansão. Se você pega uma imagem dessa, você preenche com algum produto líquido que ele vai ficar firme, ou ele pode expandir, ia trincar a imagem para fora, ou retrair, que ia trincar a imagem para dentro também, ia gerar um problema grande. Ele também queria que isso fosse feito. Nossa, pode ser noção. Totalmente. E aí, mas esse ainda não é o pior. Não? Calma que ainda tem bastante coisa. E tem novidade que saiu também em outubro, e essa nem eu sabia. Há 10 anos pesquisando e também não sabia. Então ele leva a imagem para o quarto, raspa o rosto da imagem, preenche a imagem com resina
graças a Deus não teve, né? Não trincou. Por um outro milagre de Nossa É. Senhora, né? A imagem ficou do jeito que estava. Maria Helena não sabe dizer que tipo de resina que foi. O fato é que a imagem está preenchida. Ela havia colocado dentro da imagem, até para fixar na base, ela pegou um pino de alumínio, enrolou cera de abelha e cobriu essa cera de abelha toda com aquela bandagem, aquela faixa mesmo para curativo, para que ficasse algo maleável, né, que não agredisse a peça. Então ela encaixa a base a partir dessa cera e aquilo encaixa. Então ele tira aquela cera, preenche a imagem por baixo com o que ele queria. Não contente com isso, ele mudou a cor da imagem. Ele pintou ela de marrom bem mais claro com tinta automotiva. É por isso que ela é meio brilhante? Não, não. Não? O fato dela ser brilhante é um pouco pelo desgaste. Ela é uma peça gasta. Então, se eu faço uma imagem dessa, eu pinto ela e aí a gente começa a manusear, né? Vai pegando, né, gordura da mão. Outro fato também é que a imagem provavelmente deve ter saído sim um pouco mais clara da água. As velas, né? A única iluminação da época era, né, candeeiros, velas, lamparinas. E aí a imagem ficou ali anos e anos e anos, sem vidro, sem proteção nenhuma. E aí aquela fuligem vai pegando. E os lugares que tem fogão a lenha, por exemplo, você vê a fuligem, ela é um preto. Se você passa o dedo, ela fica um preto brilhante. Né? Então ela tem esse brilho justamente. E ninguém falou nada pra esse padre? Então, Já se descobriu na época? aí continua a história. Então ela chega, né? Ela vê que a imagem está pintada com tinta automotiva de uma cor muito mais clara. E ela fala, olha, a imagem parecia aquelas imagens horríveis que a gente vê para vender, com uma pintura muito mal feita, de baixíssima qualidade. E aí ela percebe também o preenchimento, e aí ela tem todo um trabalho de passar um produto para tirar toda aquela tinta automotiva sem danificar a imagem. E ela fala de mais um detalhe que ela diz que Nossa Senhora parece que soprou no ouvido dela. Antes dela terminar o restauro, ela pega a imagem pronta já com a pátina feita e ela fala, bom, acho que eu vou passar uma camada de silicone na imagem para preservar, né? Tá, não vai dar uma diferença muito grande, enfim. A terracota, se você colocar a mão aqui nessa imagem, ela é porosa. Ela é uma estrutura viva. Se você molhar o dedo, com licença, se você molha o dedo e encosta nela, ela absorve muito rápido. Ela traz para ela. O silicone impediu que isso acontecesse com a tinta automotiva. Ele fechou os poros do barro da imagem e não deixou que a tinta penetrasse em camadas mais profundas. Foi onde ela justamente conseguiu ter todo esse trabalho de ir passando esse produto e tirando, fazendo uma limpeza o mais suave possível, justamente para não prejudicar uma imagem que já tinha sido E tão... descobriram depois ou na mesma hora que ele fez essa... Na mesma hora. Acredito que na hora que ele colocou a imagem de volta, que o primeiro padre viu que ela estava de outra cor, já era muito... Pelo que ela fala, não se tem imagens, né, da imagem nesse estado, mas pelo que ela fala, era muito perceptível. Então foi algo que instantâneo, né? Colocou, viu e não tinha mais como esconder, né? Tanto que os padres falaram para ela, não conta para o professor Bard, né, que era o diretor do museu. E aí, esse detalhe da resina, da tinta automotiva, ela não teve autorização para pôr no livro, mas ela falou nessa palestra fechada que eu estive presente e foi o lançamento do livro. Então eu sabia disso, né, por transmissão oral, mas não se tinha nada por escrito. E aí depois o Rodrigo Alvarez escreve também no livro dele, ele tem uma outra fonte que conta tudo isso para ele. E ele justamente coloca no seu livro, e aí depois eles têm, né, um embate, porque ela falou algumas coisas para ele que ele não poderia publicar, mas ele publicou por outras fontes e não por ela. Ela ficou um pouco brava, ela foi repreendida, né, pelos padres do santuário por ter vazado, mas não tinha sido ela. É bem interessante esse podcast com o Rodrigo Alvarez, porque ela conta, né, esses detalhes que até então ela tinha que manter em segredo. E aí, enfim, ela faz todo esse retrabalho, coloca a imagem lá de volta e
depois de um tempo que ela volta no santuário, ela vê a imagem toda manchada, porque eles, de tempos em tempos, queriam fazer moldes com a imagem, né? Em vez de chamar um especialista para fazer, não, né? Trazia qualquer pessoa e fazia. Enfim, o fato foi, quando essa imagem foi pintada dessa cor, também foram feitos moldes com a imagem original. E essas imagens foram presenteadas, né? O professor Pietro Maria Bardi e a própria Maria Helena Chartuni. E uma terceira imagem, que até então eu não sei com quem ficaria, não sei se o padre Isidro tinha intenção de ficar com aquela réplica para ele. O fato é que agora, em outubro do ano passado, lançaram um documentário, uma cidade no interior de Minas Gerais, Pará de Minas, se eu não me engano, o professor Rodrigo Campos. Ele lembra desde pequeno de participar da missa na paróquia ali do bairro dele, e o padre daquela paróquia sempre dizia que a imagem que eles tinham na paróquia, que ficava guardada primeiro na casa do padre, continha um fragmento da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí, esse padre foi falando isso ao longo dos anos, enfim. Na época do restauro, era Dom Penido, o bispo de Aparecida. E Dom Penido tinha sido padre nessa paróquia de Pará de Minas. E ele doa uma réplica dessas imagens para o padre Hugo, que toma como um presente pessoal e depois passa para a paróquia, sempre dizendo que dentro daquela imagem havia um fragmento da imagem de Nossa Senhora Aparecida original. E aí, esse professor, ele, além de ser fiel ali desde de pequeno naquela paróquia, ele começa a trabalhar na prefeitura e aí ele vai fazer uma movimentação com alguns documentos dos bens culturais da cidade de Pará de Minas. E aí ele se depara novamente com essa questão. E ele procura Maria Helena Chartuni. Ela fala para ele, olha, essa questão de não ter colocado alguns fragmentos na imagem, isso não existe, mas você sabe que a imagem original ficou faltando a face direita, que nunca foi encontrada. Então, se acredita que alguém tenha ficado com ela, então ele fala que aquilo foi um balde de água fria. Mas, continuando a mexer nessa documentação, ele encontra um documento do bispo narrando que, dando fé, que aquela imagem doada para o padre Hugo, na cidade de Pará de Minas, continha um fragmento da imagem original, e foi colocado esse fragmento por conta do atentado e a confecção das réplicas. E aí esse professor Rodrigo Campos vai procurando as fontes e depois ele chega a um ponto que ele fala para Maria Helena, ele falou, olha, eu queria fazer uma entrevista com a senhora para a gente poder falar disso, porque ele encontra o documento. E aí fica claro, né, com a assinatura do bispo, que realmente existe dentro daquela imagem doada a Pará de Minas um fragmento da imagem original. E aí ele procura novamente a Maria Helena Chartuni, ela se esquiva do assunto, fala que é algo muito complicado, que ela vai falar com ele num outro horário e ela acaba bloqueando ele, não recebendo mais as mensagens. O professor Rodrigo Campos também havia marcado uma entrevista com o arcebispo de Aparecida, tinha pego autorização para fazer algumas filmagens dentro da Basílica, dentro da pousada onde seria a entrevista, e também na fábrica de um munícipe ali de Aparecida, onde foi feito o molde das imagens. Ele ia colher depoimentos a respeito dessa história. E aí o Santuário Nacional, ele estava praticamente embarcando para Aparecida. O Santuário Nacional, ele recebe uma ligação desmarcando a entrevista com o bispo, falando que eles não tinham interesse em tratar esse assunto. A pousada também proíbe a filmagem e o santuário também proíbe a filmagem nas dependências do santuário e nos pontos da cidade administrado por eles. Então acaba ficando um pouco estranha, né, a história, porque várias reações, né, ninguém quer falar do assunto. E aí, para mim, fecha um pouco o ciclo de algo que havia ficado um pouco misterioso, e depois da repintura da imagem, o padre Isidro simplesmente abandona o Santuário de Aparecida
e deixa no mural algumas palavras enigmáticas com uma mensagem, como que se os irmãos dele, os confrades, teriam traído ele por alguma coisa. E aí ele abandona o santuário, e aí, aí o que eu vou dizer é um pouco do que eu acho que aconteceu. Eu acredito que, como o Padre Isidro tinha esse sentimento, esses ciúmes da imagem, ele tenha ficado com esse fragmento do rosto, tenha mandado fazer essas cópias, e na imagem que ficaria para ele, ele deixou o fragmento da imagem. Mas ele deve ter confidenciado isso com algum dos seus confrades. E esse confrade deve ter dito para as autoridades, né, para os superiores, e aí o bispo pega essa imagem Tira que dele. seria do Padre Isidro, tira dele e doa para a paróquia de Pará de Minas, onde ele tinha sido pároco. E então ele era bispo. E aí é muito interessante também o documentário, é bem rapidinho, mas é muito interessante. E esse professor Rodrigo Campos, ele consegue ali da paróquia a autorização para levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida da paróquia para uma clínica de radiologia e fazer algumas imagens. E para surpresa dele, mais ou menos nessa altura da imagem da paróquia de Pará de Minas, se vê um fragmento que coincide justamente com o fragmento que falta no rosto da imagem. Nossa. Então, são uma sequência aí de acontecimentos, de ilícitos, né? Podemos dizer assim, a respeito da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E você comentou que fizeram pior que esse padre. O que foi acontecendo? Tem história que ela também chegou a ser roubada? Não, roubada não me lembro de nenhuma história. Mas é aquilo, Ou tentativa de roubo, enfim, não lembro. disso eu não tenho conhecimento. Mas assim, a imagem sempre foi tratada como algo muito, digamos assim, muito comum, né? É claro que no início não tinha muita técnica para restaurar, para colar, para manusear, né, uma obra de arte tão sensível e tão antiga, né? E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando frágil. E um trabalho também de muita pressão, Sim, mano. justamente. A imagem foi, em alguns tempos, essa parte de fora foi pintada de azul. Teve outros padres que pintaram a imagem com extrato de nogueira para ela ficar totalmente escura. Tem outras histórias que, na tentativa de fazer moldes, o molde não descolava da imagem, tiveram que colocar um cinzel e um martelo e ir quebrando o material que ficou em volta. Assim, absurdos, né? Tecnicamente, coisas que nem com uma imagem valiosa que se tem em casa se pode fazer pelo risco de perder a peça. Quem dirá a imagem original daí da padroeira do Brasil. E como é que foi a confecção do véu atual? Do véu? Véu não, do manto, perdão. Do manto? É. Bom, o manto agora praticamente todo ano ele é trocado. Teve uma época que estava com outro manto que diz que uma família de aparecidentes havia doado. Então, eu acho que varia. Algumas pessoas doam e aí eles fazem a troca, mas eu não sei qual o critério que é usado, né? O fato é que não existe nenhuma iconografia que dê algum sentido, né? As únicas coisas que têm sentido nos mantos atuais é justamente a cor que eles deixaram e as duas bandeiras, né? Do Vaticano e do Brasil. E dizem que a imagem mesmo ela estaria guardada em algum lugar do santuário e que a que é exposta é uma réplica. Tem alguma informação disso? Olha, eu acho... Não tem nenhuma informação oficial, mas eu acho muito difícil. Uma vez que, se nós pensarmos que aquele nicho ele é um nicho cofre, ele tem aquele vidro blindado da frente, é um vidro muito espesso, a parte de trás também é um vidro blindado ali na chamada Capela dos Apóstolos, né? Que a imagem vira para frente, ele também é um vidro blindado, ele tem uma senha, né? Como um cofre para poder abrir aquela tampa e girar a imagem. Pela orientação da Maria Helena Chartuni, aquele espaço onde a imagem fica, ela tem a temperatura controlada, com ar-condicionado, né, para dar todas as condições de uma maior conservação possível. Então, eu acho muito difícil eles colocarem a imagem original em outro lugar que não aquele. E também não faria muito sentido.
Talvez o que se faça por exemplo, agora todos os anos a Maria Helena Chartuni faz a manutenção da imagem. Então eu acredito que dependendo do horário que ela vá, eles possam ali colocar uma réplica, tirar a imagem para essa manutenção e depois trocar as imagens. Mas eu acho que nada além disso, não faria sentido. Perfeito. Bom, a gente está caminhando pro final do podcast. O que você gostaria de deixar ali como cerne de Nossa Senhora Aparecida? Bom, assim como todo católico fascinado pelas aparições de Nossa Senhora, no Brasil nós temos também um tesouro tanto quanto, né, precioso, que é a imagem e a história de Nossa Senhora Aparecida, que está estritamente entrelaçada também com a história do Brasil. E o que eu acho interessante é que agora surge um movimento aí de resgate da história do Brasil, e a editora Caravelas também faz parte desse movimento, pelos podcasts que promovem, pelos livros que lança, né, de mostrar para o brasileiro ter orgulho, né, da sua nação, que o seu país tem uma história para se orgulhar, mas a padroeira também ela caminha junto com essa questão da história do Brasil. Se pensarmos que a consagração ali do Reino de Portugal, a Imaculada Conceição, o Brasil já era consagrado a ela. Depois, se é encontrada essa imagem dessa forma, a nossa monarca, antes de perder o trono, passa essa sucessão monárquica, né? Se podemos dizer assim, a padroeira, né? Então, a religião, o catolicismo do Brasil, a história do Brasil e Nossa Senhora Aparecida, eles caminham lado a lado, né? Então, as pessoas estão redescobrindo, graças a Deus, a história do Brasil, os heróis que o Brasil teve, né? Não canonizando ninguém, né? Não estamos canonizando a Princesa Isabel, não estamos canonizando aqueles que fizeram algo de bom, né? Tem defeitos, todos eles, mas o Brasil tem sim coisas muito preciosas, mas que nós mesmos não damos valor, né? Eu amo aquilo que eu conheço. Hoje temos aí milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida, mas quem realmente é devoto? Quem realmente muda de vida? Quem vai no santuário hoje, se confessa, comunga, faz uma devoção mariana, reza pelo Papa, ou vai ali só para pedir um favor, né? As pessoas que se achegam a nós só para pedir um favor, chega um momento da nossa vida que a gente começa a considerar aquelas pessoas como algo não muito agradável, né? Então, o Brasil, né, cheio de cantores, de famosos que têm uma vida totalmente devassa, com 3, 4, 5 casamentos e se diz devotíssimo de Nossa Senhora Aparecida. Mas que impacto que a Virgem Maria tem real na vida dessas pessoas que se dizem tão devotas, né? Pessoas que cantam músicas baixíssimas e que depois cantam uma música... Pirapora. Essa aí até que... Não, digo, depois Sim, canta. justamente. E aí depois cantam coisas horríveis. Então, uma pessoa que vê de fora fala, nossa, isso é um devoto de Nossa Senhora? Alguém que... Né? Então se torna uma coisa que não, é Nossa Senhora para os espíritas, é para o candomblé, ela está em todos os... Não, ela é Nossa Senhora Aparecida, ela é a devoção mariana verdadeira da Igreja Católica, hoje, infelizmente, numa crise terrível. Então, o que eu venho trazer, que foi o que eu descobri para mim, com a descoberta da tradição, com tudo aquilo que ela traz, a devoção mariana também da tradição católica, diante do Concílio Vaticano II, com tudo que ela traz, mas também a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que nos dias atuais é vista com a lente do anacronismo histórico e que só tem julgamento, só tem, não, mas acontecia isso, faziam aquilo, e aí colocam no meio de tudo isso a luta de classes. A ponto de, quando eu conheci minha esposa, ela falou, olha, eu tinha feito uma promessa que nunca mais eu ia Aparecida. Porque o que a gente vê lá e o que a gente ouve não vale a pena. Então alguém que tem uma noção do catolicismo real, da crise na igreja, e que conhece a Nossa Senhora Aparecida, vai até lá apenas para se aproximar da imagem, trocar um olhar com a imagem original de Nossa Senhora Aparecida e fazer uma prece. E isso é muito válido, né? Então, essa história escondida, esse tesouro escondido em cima de muito entulho que não serve para nada,
que está ali, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Talvez nos dias atuais não represente muita coisa pelo fato do Santuário Nacional não ser um lugar de piedade, é um local de política. Nossa, a vez que eu fui lá, acho um lugar completamente desagradável. Você Justamente. conversa demais, não tem um espaço para se rezar em paz. Justamente. Se entra na igreja com cachorro, se entra com qualquer tipo de roupa, se tornou um lugar de turismo, né? O ponto menos reverenciado, né? A própria teologia da iconografia do santuário. Um santuário onde deveria ser exaltado o dogma da Imaculada Conceição, é exaltada a ecoteologia. Nossa. Então nós temos ali Horrível. uma cúpula da árvore da vida com os pássaros do Brasil. Aí nós temos Capivara, eu acho. aí nós temos ali o baldaquino do altar central, com um anjo negro, um anjo índio, um anjo isso, um anjo... sempre dividindo, tal classe, tal cor, então tem que ter um anjo assim, um anjo assado, tem que se agradar todo mundo, se agrada a todos, menos a Deus, né? Tem-se painéis com o ícone de Dom Helder Câmara, representado ali em figuras importantes da Igreja do Brasil. Então se tornou algo que infelizmente, as minhas idas à Aparecida, eu tento me confessar e comungar em alguma capela da tradição, para, no prazo de 8 dias, né, lucrar a indulgência, vou até a Aparecida, visito a imagem, rezo um terço, vou até o local do encontro da imagem no Rio, vou até a Basílica Velha. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. E só. Parece muito pouco, mas se o sacramento da confissão e da missa foram feitos, né, num ambiente saudável de fé e as devoções cumpridas ali no ambiente da cidade de Aparecida, eu adquiri esses dias um devocionário de mais de 100 anos de Nossa Senhora Aparecida. E ele indica tudo que o fiel deve fazer para lucrar a Eu indulgência. tenho esse devocionário. E aí, é oração para subir o morro que chega à Basílica. Então é algo muito interessante, né? De se ver, de se ter e de poder transmitir, né? E poder estar aqui falando de Nossa Senhora Aparecida no contexto também dessa coleção que está sendo lançada, né? Onde um dos títulos é o de Nossa Senhora Aparecida, para mim faz total sentido. Porque talvez essa geração não tenha tempo, né? Os mais velhos, de ter isso de berço, né? Mas a gente tem hoje em dia condições de mostrar para os nossos filhos a real história, né? Antes que eles aprendam a história do modo errado, mostrar a história verdadeira de Nossa Senhora, né? Colocar Nossa Senhora Aparecida como alguém que está junto ali, né? Como alguém que está próximo e que eles admirem, né? Eu tenho o contexto da minha filha, né? Eu falei, olha, minha filha não precisa ser nada do que eu pensar, mas se ela for devota de Nossa Senhora Aparecida, para mim já é alguma coisa, e eu já vejo isso nela. Os dias de Nossa Senhora Aparecida, a gente faz uma fantasia e veste ela. Acho que tem até foto aqui. Pode passar a próxima foto. Aquele ali é o Padre Isidro, só voltando. Volta. Esse é o Padre Isidro. Fez todo aquelas coisas. Esse é o bispo que entregou a imagem para Pará de Minas, Dom Penido. E essa próxima foto essa é de 2024, a Marisa